Macho, eu contava coisa do meu avô que tem 90 anos, entendeu? Tem 50 anos de casado. Aí ele olhou assim pra minha avó e disse assim: ei, bora comemorar nossos 50 anos de casado, porque eu quero me sentir um garotinho de 19 anos. Aí ela assim: sim, como é que a gente vai comemorar? Aí ele falou assim pra ela: ó, vou te levar ali embaixo do pé de pau ali, vou sentar a madeira. Aí ela assim olhou pra ele: então bora, eu quero também me sentir uma garotinha de 19 anos. Quando ele chegou lá, mas ele ó, toma e rola, né? Aí quando terminou, ele olhou pra ela e disse: amor, você tá igual uma garotinha de 19 anos mesmo, viu? Tá todo tremendo. Mas 50 anos atrás não se tremia desse jeito não. Aí ela olhou pra ele e disse assim: é, mas naquele tempo não tinha cerca elétrica não.